Olá, gente, tô aqui mais uma vez. Demorei um pouquinho, mas tô de volta. E o tema hoje vai ser sobre conversão. Vamos falar sobre conversão. E eu já gravei esse vídeo algumas vezes e não ficou bom, então vamos de novo hoje, se Deus quiser vai dar certo. Vamos começar com uma palavra então, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 3. E disse: Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Aqui Jesus estava falando, né, para os discípulos, porque eles queriam saber quem era o maior no reino dos céus, né? E aí ele pegou essa criança e falou que nós deveríamos, né, que eles deveriam se converter como crianças. E aí então, né, eles herdariam o reino dos céus, né? Se eles se humilhassem como uma criança, né? E aí tu vai dizer, mas o que significa se humilhar como uma criança? É mais a questão da dependência. A criança é completamente dependente. Ela confia totalmente nos pais, né? Ela tá literalmente na mão deles. Ela vai comer o que eles derem para comer, vai vestir o que eles derem para vestir, vai fazer as tarefas que eles mandarem fazer, seja estudar, seja ajudar numa tarefa doméstica em casa. Então, é dessa forma que nós devemos nos converter como crianças, né? E aí eu vou entrar no assunto dos tipos de conversão. E aí, assim, essa parte é meio difícil de entender se tu não viu isso ou não viveu isso, né? Porque, assim, tem muitos tipos de conversão. A pessoa pode estar há muito tempo na igreja e frequentar e dizer que crê em Deus, que é convertido, né, que é crente, e não ser verdadeiramente convertido, né? Ter uma crença superficial, né? Ali na parábola do semeador vai ilustrar isso, né? Em Mateus 13, a partir do versículo 18, que vai ilustrar que tem vários tipos de solo onde a semente é plantada, né? E aí uma pessoa acredita um pouco e depois se desvia e não acredita mais, né? E no final da parábola, né, o último exemplo é da terra fértil, onde a palavra é semeada e ela cria raízes, e a árvore cresce, e amadurece, e dá frutos, que esse é o nosso objetivo, né? Mas então, os tipos de conversão que eu vejo e que eu vivi, né, na minha experiência, eu comecei com uma criação cristã. Toda a minha vida eu cresci na igreja e eu sempre achei que eu acreditava em Deus, né? Tipo, eu acredito em Deus. E como está escrito em Marcos 16:16, né, quem crer e for batizado será salvo. Então, quando chegou a idade que eu podia me batizar, já se não me engano foi com 13 ou 14 anos, não me lembro bem agora. Quando chegou a idade que eu já poderia me batizar, eu disse, eu quero me batizar de uma vez, né? Porque Marcos está escrito, quem crê e for batizado. E eu disse, eu já creio, então eu só tenho que me batizar para garantir a minha vaga no céu, né? Já estava com esse pensamento de criança infantil. Mas uma coisa assim que é certa que a palavra diz, crê e for batizado. E na minha cabeça eu cria totalmente, né? Eu era, na minha cabeça, naquela época, eu era totalmente convertida. Mas não foi bem assim. Na verdade, a realidade não era essa, né? Na minha cabeça eu era, mas na realidade não era bem assim. Então eu me batizei, né? E segui firme um tempo na igreja. Depois a igreja que eu ia fechou e aí eu parei de congregar, não fui em outra igreja. E fui me afastando, me afastando. E aí eu comecei a fazer um monte de coisas que desagradavam a Deus, fiz muita bobagem. E me afastei, assim, bastante mesmo, né? E mesmo assim, mesmo estando tão afastada, eu ainda assim, eu sentia que eu acreditava em Deus, sentia que eu podia dizer que eu era cristã, porque eu acreditava em Deus, eu acreditava em Jesus, né? Sim. E sim, de fato, em parte eu era mesmo, acreditava, mas era uma crença totalmente superficial. Porque eu acreditava, mas eu seguia fazendo coisas que desagradavam a Deus, não me importando com o que ele pensava, né? Não me importando com as consequências negativas que teria na minha própria vida, né?
E isso me levou a lugares muito desagradáveis, né? Me levou a experiências ruins que eu não precisava ter passado se eu tivesse obedecido a Deus e feito o que agradava a Ele, né? Então, essa conversão parcial nos deixa num estado de vulnerabilidade, porque a gente acredita de uma forma muito rasa, de uma forma que não tem temor e que não tem respeito por Deus. Então, olhando agora, eu nem sei se eu posso dizer que eu acreditava, vocês entendem? Porque é uma coisa muito séria, né? Quando alguém falou isso, depois que eu me converti novamente, né? Que eu voltei para Deus e realmente me converti totalmente, de verdade. Quando alguém falou isso, agora sim ela se converteu, eu fiquei, que idiotice, né? Tipo assim, no impulso, assim, da emoção, da raiva, né? Que idiotice, né? Eu sempre fui da igreja. Eu sempre fui da igreja. Mas eu não havia me convertido verdadeiramente. E isso é bem vergonhoso, né? Porque é aquilo, tipo, quando as pessoas falam, eu nem sabia que tu era crente, porque fazia tanta bobagem e era aquela crença superficial, né? Como eu disse. Então a gente tem que ter uma conversão total, verdadeira, né? E como essa conversão total, né? Além da gente crer e ser batizado, né? Como está escrito aqui em Mateus, quando a gente se entrega como uma criança para Deus, né? A gente coloca tudo na frente de Deus e fala, Pai, é contigo. Eu não quero mais viver para mim, eu não quero mais viver presa aos desejos da minha carne, né? As coisas que eu acho que são certas. Eu quero fazer o que Deus quer, né? Eu quero viver os planos de Deus para minha vida. Então é aí que está a verdadeira conversão. Quando a gente entende o quanto a gente é falho, quanto a gente não tem literalmente, não temos capacidade de sermos bons, de fazermos as coisas que agradam a Deus por nós mesmos. Só através do Espírito Santo que a gente consegue fazer as coisas que agradam a Deus e andar no caminho, né? Nesse caminho estreito. E a gente sabe que não é tão difícil quanto parece, como o mundo todo pensa, que não pode fazer nada e meu Deus. Na verdade, o fardo é leve, gente. Aí, no caminho largo, né? Que o negócio é complicado, que só dá problema. Aqui é tudo tranquilo, graças a Deus. Né? Claro que também tem provas, mas é sempre com a presença de Deus, sempre Deus está nos auxiliando, nos fortificando. E tudo corre bem, né? Graças a Deus. Então, gente, resumindo, o que eu quero dizer pra vocês? Até passei um pouco do tempo, que normalmente eu faço vídeo mais curto. O que eu quero dizer pra vocês, resumindo. Então, é isso. Peça pra Deus, para que Ele te dê, que Ele te ajude, né, nessa conversão total, para que você possa viver nesse lugar de presença, de obediência, de santidade, que é maravilhoso. E se você ainda não é convertido nem parcialmente, então só vem pra Jesus. Porque não há lugar melhor do que na presença, né, do nosso Pai. Então, se você não é convertido, é só você entregar o seu coração para Jesus. Você pode fazer isso na sua casa mesmo, dizer, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. E Deus te abençoe. E é isso. Obrigado por assistirem. Se você gostou, deixa um like, um comentário, compartilha. E se quiser também, comenta aí sua experiência. Como é que foi a sua conversão? Total, parcial? Você já viu alguma coisa assim também, uma história? Comenta aí pra gente conversar. É isso aí. Obrigado, gente. Deus abençoe.